quanto aos fiéis que há na terra. Eles são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Ai, eu gosto tanto desse texto sagrado, quando o salmista identifica pessoas que inspiram. No Dia do Médico deste ano, nós, mais uma vez, reconhecemos homens e mulheres que, com fidelidade, têm desenvolvido a sua vocação. Sim, em período de pandemia, eles foram reconhecidos tantas vezes, não apenas pelas mídias sociais, mas especialmente por todos e cada um daqueles pacientes que puderam ser cuidados por pessoas fiéis. Sim, familiares, somos tão gratos, a sociedade é grata. Então, nós nos unimos para que, de um modo muito singular, pudéssemos mais uma vez dizer a essas pessoas muito obrigada. Nós também nos reunimos com a intenção de sinalizar que a boa mão do Senhor tem estado sobre eles, sobre todos e cada um, sobre os seus familiares. É verdade, alguns nem estão conosco nesse tempo de celebrar, mas aqueles que aqui estão, a nossa gratidão, a nossa honra. Aqui nós preparamos melhores momentos de como nos colocamos neste caminho de honrar médicos e profissionais da saúde por ocasião desse dia tão especial. Acompanhem conosco. Cada entrevista é um recorte que nos mobiliza a acolher memórias. Sim, cada entrevista, um momento em que, na linguagem do coração, nós podemos acolher os que cuidam. Cada momento aqui, ele foi vivenciado com muita inteireza da nossa parte, para que você também pudesse ser inspirado. Sim, quanto aos fiéis que há na terra, eles são notáveis em quem está todo o nosso prazer. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora. Obrigada, profissional da saúde. Um grande exército de gente como nós, doando a vida com todo amor, estendendo sua mão. Para atender e socorrer seu irmão. Um grande exército de gente como nós, doando a vida com todo amor, estendendo sua mão para atender e socorrer seu irmão. mesmo sendo grande o risco, bem maior é o compromisso De salvar alguém da morte. Um grande exército de gente como nós, doando a vida Com todo amor, estendendo
nossos heróis sem capa. Abençoa Deus, nossos heróis sem capa. Abençoa Deus. Toda gratidão aos nossos heróis sem capa. Mas aqui tem um herói com capa. A capa de capelania, a capa de cuidado, a capa de pastor, enfim, além de ser o médico. Mas eu te conheci como médico. E acho que uma das experiências mais significativas para mim foi chegar ali no consultório e você não se expressar de modo tá tudo sob controle. Você mediu minha pressão e foi buscar o aparelho que não era o digital e de modo muito ágil já fez um contato e disse: você está com 5/3 de pressão. Eu já fiz aqui uma ligação, você vai agora para o hospital, vão estar te recebendo, você vai desmaiar. E você foi narrando tudo o que aconteceu na sequência. E até o momento em que o meu marido lhe perguntou: doutor, pelo que a gente ora? E você disse: ora pela vida, porque a Érica está correndo um risco de vida. Ter vivido essa experiência sob os seus cuidados. A minha gratidão é eterna. A minha gratidão é eterna. Nós temos aqui o Dr. Eduardo Oco, que é médico, pastor, como eu disse. E nesse período da pandemia, um médico voluntário, capelão, no projeto Ombro Amigo, que agora há pouco o pastor Paulo Davi pôde sinalizar para vocês. Feliz Dia do Médico, como é isso para ti, doutor, estando aqui conosco nesse momento de gratidão, de oração, de homenagem. Obrigado, Érica, pelo convite de estar aqui na Rede Super, nesse dia especial, né, da comemoração na Semana do Dia dos Médicos. E a figura do médico se tornou uma figura muito importante no Brasil e no mundo, né, nessa pandemia que nós estamos vivendo 1 ano e meio. E junto com os outros profissionais da área de saúde, que foram importantíssimos, estão sendo importantes, que ainda não encerramos a pandemia, né, estamos vencendo a pandemia, mas graças a Deus, né, estamos aqui vivos, né, para continuar a nossa jornada de trabalho, né, e se alegrar com todos que estão sobrevivendo a esse tempo de pandemia. Que gostoso estar aqui. Eu estou me lembrando de ter ido na sua celebração do jubileu de formados com a tua turma. Conta pra gente um pouquinho disso. Já passou mais de 25 anos, porque se eu estava lá, a gente já tem alguns anos. Da onde chegou a experiência de ser médico? Como você identificou esta vocação? Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, eu e minha esposa somos colegas de turma, né? Nós formamos em 1992, então vai fazer quase 30 anos, né, de formados. E a história começa de uma forma bem diferente, né? Eu não tenho história familiar de médicos. E quando eu sou do interior do Paraná, da cidade chamada Paranavaí. Eu sou o filho mais novo de 4, né? E o meu pai me enviou todos os filhos aqui para Curitiba para estudar. E meu irmão estava fazendo engenharia elétrica, depois a minha outra irmã estava fazendo farmácia e a terceira estava fazendo odontologia. E quando eu vim para Curitiba estudar, fazer o terceirão, não sabia exatamente qual é a área que eu faria o vestibular, né? Não tinha nada concreto com 17 anos de idade. E por sugestão do meu pai, e isso eu vejo assim que foi uma sugestão bem sábia, né? Ele sugeriu para mim assim: olha, então faz, já que você não sabe o que você quer fazer, então faz o curso de medicina. Simples assim. Simples assim. Acho que todos os pais, não sei, não posso dizer assim, que têm um sonho de ter filhos médicos. Você também tem esse sonho, né? E aí eu fiz o vestibular, passei na Universidade Federal, né? E aí a gente vai vendo as conexões que Deus vai direcionando a nossa vida, e mal sabemos
as coisas grandiosas que Deus vai fazer na nossa vida e o que espera, né? Foi no curso de medicina da minha turma que eu conheci a minha esposa, a Marcelene, né? Uma grande Pediatra médica. dos nossos filhos. Mas seus filhos não são mais crianças. Foi. Foi. E aí eu fiz, né, entrei na faculdade de medicina, né, em 87, né, a gente se formou em 92, e foi uma jornada, né, e eu posso dizer assim que Deus, Jesus mudou toda a trajetória da minha vida. Eu não saberia dizer quem eu seria hoje como médico se não tivesse conhecido Jesus. Por uma coisa incrível, né? Porque na ocasião, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu era uma pessoa muito, mas vou dizer, extremamente tímida. E no jubileu, né, quando eu fiz uma homenagem para Deus naquele momento, alguns colegas meus que estavam lá acharam até engraçado o fato de eu ter falado. Eles falaram assim, eu não sabia que o Eduardo falava. E eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador, né, no 5º ano de medicina, né, através da minha esposa, Marcelene. Conta mais. Estamos aí nessa história. Posso contar, então, detalhes? Claro. Foi uma forma bem interessante, né, que a minha esposa já era cristã, já era evangélica na ocasião. Eu acreditava em Deus, né, mas eu acreditava num Deus distante, né, um Deus que não se relacionava com a criação. E aí, nós éramos colegas de trabalho, de estudos, né, éramos em 4 colegas. E aí foi rolando uma química, que a gente diz, né, um gostar um do outro. Quem gosta de falar assim de química é minha esposa, né? Tem que ter uma química no relacionamento. E aí no 5º ano de medicina eu pedi ela em namoro, né? E aí ela colocou algumas condições para o meu namoro com ela. Primeira coisa que ela falou assim, olha, né, não sei se você sabe ou não, eu sou evangélica, né, e por namorar uma pessoa que não crê no Deus que eu creio, né, eu não vou abandonar a minha fé. A segunda coisa que você precisa saber, que eu vou na igreja no sábado, nos jovens, no domingo, né, e você vai comigo. Né? E a terceira coisa, que eu quero te apresentar, quem é Jesus para você? Né? E aí ela me apresentou, né? E Jesus, na ocasião, quando ela me apresentou, fez todo o sentido para a minha vida. E aí eu comecei a frequentar a igreja juntamente com ela. Em 2 meses, indo na igreja, acompanhando, estar na igreja, na presença de Jesus, com as pessoas que criam em Cristo, me dava muita satisfação e alegria. Eu gostava de estar neste meio. E aí, em 2 meses, em um apelo que teve na igreja, a Igreja Batista do Prado, eu aceitei Jesus. Né? Só muito tempo depois, a minha esposa, ela contou que ela tinha um propósito com Deus. E esse propósito era assim, olha, eu pedi para o Senhor que eu tivesse um marido temente a Deus, que estivesse caminhando na mesma fé comigo. E o Eduardo não é essa pessoa. Eu gosto bastante dele, tem muitas características que eu gosto. Mas ele não conhece o Senhor Jesus. E se Jesus não fizer a diferença dele em 3 meses, eu vou romper esse namoro. Né? Você conhece a Marcelene, ela é bem firme, né? Ela pediu um sinal e isso aconteceu em 2 meses. Mas ela não me contou isso antes, né? Contou só bem depois. Né? E a partir de então, todas as coisas começaram a mudar. Eu era uma pessoa que não sonhava, né? Tinha uma dificuldade muito de olhar para o futuro e desejar coisas que pudessem ser boas para a minha vida. E a partir deste momento, a minha mente se abriu. Né? Eu vislumbrei aquilo que poderia e, da parte tímida,
progressivamente ela foi sendo morta, foi morrendo, morrendo. E hoje é difícil de controlar a minha fala. Falo bastante, né? Mas assim, né? É um resumo do que aconteceu na minha conversão, né? Como médico, conhecendo Jesus. Uau. Eu não tinha ouvido esse detalhamento ainda. Ainda não? Que bom a gente poder escutar este que está por detrás do jaleco e que pode ter mesmo uma experiência real com Deus. Essa tem sido para você uma experiência que traz diferença no olhar para o paciente, no cuidado clínico, e nesse tempo agora da Covid, você ousando ir além de um cuidado específico, trazendo, inclusive como capelão, né, essa experiência do cuidado espiritual. Como tem sido isso para você na função médico, sendo cristão e tendo o Espírito Santo te movendo? Conta um pouco para a gente. O médico ele não entra, né, no teor de fé do paciente. A gente respeita a fé de cada um. Então, eu tenho uma diversidade de pacientes, né? Não falei da minha especialidade, mas eu sou gastroenterologista de adultos, né? Gastroenterologista clínico. Então, a gente respeita o que o paciente crê. Então, a gente não invade na área médica naquilo que ele está professando a sua fé ou não, né? Tem muitas pessoas que são ateus. Mas, conhecendo a palavra de Deus, né, e eu posso dizer assim que, pela fé, que a palavra de Deus vem mostrar exatamente qual é a vontade de Deus para a vida do ser humano. Em Romanos 12 vai falar assim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? No livro de Timóteo vai contar que a palavra de Deus, as Escrituras, né, é para ensinar a maneira correta de viver. E eu gosto de falar, como pastor, que muitas pessoas olham para a Bíblia como um livro religioso. Mas, na verdade, ele está longe de ser um livro religioso. Mas ele é instrução para a vida. E se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente olha para as circunstâncias e sabe exatamente, no livro de Gálatas, Paulo vai falar assim, que nós plantamos no Espírito de Deus, na vontade de Deus, nós colhemos vida. Mas aquilo que nós plantamos longe da vontade de Deus, nós vamos colher as coisas que são erradas, né? Então, quando eu tenho essa ótica, olhando a palavra de Deus como uma inspiração de vida, como um caminho certo para levar as pessoas, né, eu tenho um norte de orientação dos princípios bíblicos que a gente faz a orientação para o paciente, né? E muitas pessoas perguntam, mas o senhor não é psicólogo também? É que a gente usa, né, os ensinamentos da palavra de Deus, né, para cada situação, né? E então, como médico, né, o conhecer a palavra de Deus, né, é muito importante. Tem sido muito importante e facilitado, né, no meu relacionamento com os pacientes. Na área da gastroenterologia, né, é muito comum, né, quando os pacientes são queixosos, né, a gente, como médico, temos que definir que aquilo que o paciente está tendo é uma área orgânica, uma doença do corpo, ou se aquilo que ele está sentindo é uma doença da sua alma, do seu ser, da sua essência, né? E, inicialmente, como gastroenterologista, então, a gente vai investigando as doenças do corpo. E quando não, né, nós não encontramos, né, e existe esse envolvimento na área emocional, né, e a gente vai fazendo as devidas orientações de tratamento desses pacientes. Eu, como sua paciente, tenho esta questão, mais uma vez. Já, né, aprendi muito com você, nessa percepção integral. Como que você discerne, ok, não é orgânico, emocional e espiritual. Aqui a gente tem uma linha muito tênue. Ajuda aí. Então, quando você está entrevistando o paciente, né, a gente
a gente não, como médico, né, a gente vai observando, né, naquilo que o paciente acredita. Por exemplo, no jubileu, quando eu falei, né, em agradecimento a Deus, eu falei de uma forma muito genérica, não sei se você vai lembrar, né, sobre Deus, né, pontuando algumas áreas da Bíblia, mas de uma maneira genérica sobre Deus. E no final, né, quando eu fiz essa homenagem, muitas pessoas chegaram perto de mim e falaram assim: puxa vida, nunca tinha ouvido falar sobre Deus a respeito dessa maneira. Então, no consultório médico, né, quando eu vejo a abertura, né, quer seja o paciente é um paciente temente, é crente, né, cristão, na verdade, é evangélico, a gente tem uma abordagem mais diferente. Mas muitos pacientes, e eu observando lá no Hospital Vitória, na capelania hospitalar, a maioria dos pacientes, de alguma forma, acreditam em Deus, né? E quando você tem a palavra certa para aquele momento, né, que o paciente está sofrendo ou passando a sua dificuldade, é como um bálsamo para ele. Então, quando a gente cita algumas palavras, versículos da palavra de Deus, da Bíblia, né, tudo aquilo faz sentido. Então, o acreditar em Deus, né, através de um médico que acredita na ciência, né, e pautando numa área espiritual, né, para o paciente traz muita segurança e esperança. Existem algumas situações, né, bem específicas em que o médico, e a maioria dos médicos vai tratar dessa maneira, né, a ciência ela consegue tratar aquilo que o paciente está tendo, né, os medicamentos, o tratamento e o acompanhamento, a ciência consegue tratar. Mas existem algumas situações que são áreas espirituais em que o conhecimento médico ela não consegue atingir a suficiência para trazer paz ao paciente, porque ele tem um vazio, uma ansiedade, uma angústia em que as informações, os medicamentos são insuficientes. Então, estando lá no Hospital Vitória, onde eu exerci nesse 1 ano e meio a capelania hospitalar, no projeto Ombro Amigo, o tratamento era feito por excelência com os pacientes. Mas existia um vazio neles. A medicina não trazia a suficiência e a segurança que eles precisavam. Existia uma angústia, existia um medo profundo, um medo de morte com os pacientes. E aí, quando eu cheguei, eu pude observar que eu não atuei como médico no hospital, mas atuei como pastor, como capelão. Então, a minha missão era levar a esperança para todos aqueles que estavam desesperançados. Você usa um termo chamado esperançar. E quando eu falava de Deus, daquilo que Deus tinha para a vida deles, né, e muitos, não vou dizer todos, mas e muitos, aquilo que eu falava, porque eu me identificava então lá como pastor, né, fazia sentido. E eles começavam a experimentar uma coisa que a palavra de Deus vai falar assim: a paz de Deus, que excede ao entendimento humano, guardará a mente e o coração delas. O que significa isso? Que Paulo está falando isso. Aquilo que nós não temos controle, está longe de nosso entendimento, do nosso fazer, do nosso querer. E você não pode fazer absolutamente nada. Inclusive, eu até falar assim, ó, você poderia ter encontrado aqui do teu lado, na enfermaria, um médico. E ele sendo médico, todo o seu conhecimento diante de uma doença, como a Covid-19, não poderia fazer absolutamente nada. E é comum a todos esses pacientes começar a ter uma angústia. E na nossa memória, na nossa mente, vamos fazer um revisar de notícias que foram cheias a nossa mente. De mortes, de parentes que morreram, né? E a gente começa a ficar angustiado. E aí o que acontece? Né? A palavra de Deus vai falar assim: aquilo que você não tem controle, em oração e súplica, entregue a Deus aquele que pode controlar.
E quando você coloca essa situação, a qual você não tem controle, nas mãos de Deus, e confia plenamente que Deus pode, isso se chama fé. Apesar de você estar sofrendo e passando pelo vale da sombra da morte, você consegue ter uma paz que é superior a qualquer conselho humano. E essa paz vai guardar a sua mente, os seus pensamentos que estavam levando você à morte, a sem ter alegria, sem esperança, sem sonhos. E eles confiam plenamente, né, que Deus poderia curar elas. E quando elas assim entregam, elas têm uma paz assim tão incrível que se permite, né, que os medicamentos, as orientações médicas e a ação, sobretudo a ação do Espírito Santo nelas, levasse elas para a cura. E aí, quando eu tinha a oportunidade de estar conversando com elas na segunda e terceira vez com elas, era bem nítido a expressão e o brilho nos olhos dessas pessoas, porque elas encontraram esperança naquilo que faltava no coração delas. Que fantástico, eu estou lembrando da aula de ontem, eu estou fazendo uma pós de capelania em cuidados paliativos, e ontem nós estávamos estudando sobre, por exemplo, o sofrimento espiritual. E o professor, que é um capelão muito querido, Roberto, nos Estados Unidos, ele trouxe o medo, a culpa e a vergonha como realidades que trazem sofrimento espiritual. E, de fato, como é que nós esperançamos, trazendo um novo sentido, oportunizando a mudança no pensar, o refletindo o sentir, e este mover tão bonito, né, de vê-lo ali como médico e capelão. Isso agora está muito misturado dentro de você. E mudou muito a minha maneira de pensar, de agir, neste um ano e meio de pandemia, né? A Bíblia vai falar assim que tudo nós devemos dar graças, agradecer. Eu me lembro muito bem quando entrei no projeto Ombro Amigo, em março do ano passado, no auge da pandemia, que foi se intensificando e piorando em abril. Eu entrei no Hospital Vitória em agosto. E naquela época, quando eu entrei no hospital, existia um medo em relação à doença, medo de morte, né? E estar no hospital do Covid-19, né, no atendimento direto a esses pacientes que estavam internados, né, e ver aquilo, a necessidade. O medo não é que ele deixou de existir, mas o medo, ela não se tornou importante e impeditivo da missão que eu fui colocado a fazer lá. A mesma maneira aconteceu com os médicos. Todos eles tinham medo, os enfermeiros, os profissionais da área de saúde tinham medo. Mas o medo não foi impeditivo de eles exercerem a área profissional no enfrentamento direto dos pacientes com a Covid-19. E é assim que Deus vai mudando o nosso coração e enfrentando as batalhas que nós temos à frente e superando o medo. Porque o medo, diante do medo, você tem duas situações. Ou você enfrenta, ou você desiste, né? E quando a gente avança, a gente acaba, né, ganhando mudanças, não só para quem a gente está atendendo, mas, sobretudo, na experiência, né, naquilo que Deus está fazendo através de mim e mudando a minha maneira de ver e enxergar e fortalecendo cada vez mais a minha fé. Doutor Eduardo, acho que a gente precisa de outros momentos para continuar esta conversa. E eu estou aqui considerando te convidar para ser capelão nesta hora e orar por profissionais da saúde nesse dia emblemático do Dia do Médico, por estar neste lugar também de capelão. Vamos para este momento, você orar por tantos quantos continuam esta caminhada, os seus colegas, aqueles lá de quase 30 anos atrás, e todos desta caminhada, que possam experimentar a paz, que excede todo o entendimento. Amém, né? Vamos estar orando. Vou orar. Agora? Vamos orar? Sim. Mas eu queria estar orando. Deixa eu ver, vou puxar aqui. Pode falar. Mas estar ao vivo na televisão, nós temos o costume de orar de os olhos fechados. Mas estar ao vivo, mas você está olhando. Que bom. Né, para você que está ouvindo presencialmente, se você é da área da saúde, médicos,
enfermeiros, técnicos da enfermagem, fisioterapeutas, pessoal do laboratório, né? Nós no hospital tínhamos a área da nutrição, da farmácia, da segurança, muitas pessoas que estavam trabalhando, a todos, né, que estão trabalhando no ambiente chamado hospital. E até mesmo aqueles médicos que estão trabalhando no consultório, atendendo os pacientes pós-Covid. E hoje, né, nós estamos vivendo esse tempo pós-Covid e colhendo consequências crônicas agora dessa doença. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, quero estar orando e intercedendo por todos os profissionais citados, Senhor Deus Pai, não somente os médicos, mas todos os profissionais da área da saúde, Senhor Deus Pai. Sabemos que o Senhor comissionou na inteligência da ciência, na inteligência médica, na inteligência das áreas biológicas, Pai, para o atendimento de todos os pacientes, de todos que estão acamados, Senhor Deus Pai, e de alguma forma sem esperança. Que o tocar desses profissionais da saúde nesses pacientes foi essencial e tem sido essencial ao longo de muitos anos, Senhor Deus. E certamente eles continuarão sendo importantes para todos esses pacientes, Pai. Que o Senhor possa estar dando muita sabedoria, Senhor Deus, para cada uma dessas pessoas. Que eles sejam cheios da Tua presença. Que o exercer da área profissional seja feita com alegria, Senhor Deus, Pai. Porque eles estão abençoando vidas, Senhor Deus Pai, e de alguma maneira estão levando a segurança e a paz para cada um deles. E o tocar, Senhor Deus Pai, levando a saúde e a cura, certamente vem do Senhor. E nós cremos que o Senhor usa cada profissional para levar a vida que o Senhor dá, Pai. Então, muito obrigado, Pai, porque o Senhor elegeu e colocou pessoas especiais nesse tempo da pandemia, do novo coronavírus, para que pudesse cuidar de todos os que estavam doentes, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar, Pai, abençoando a cada um deles, guardando e preservando as suas vidas, dando muita saúde, bem como guardando e preservando a vida de todos os seus familiares, porque queremos lembrar que esses profissionais são gente como a gente, sofrem, Senhor Deus Pai, também, e adoecem, Pai. Então, Pai, cuida de todos eles. Essa oração de bênção que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quanto a você, doutor, que o Deus de toda esperança te encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que você continue transbordando no poder do Espírito Santo de Deus, esta esperança. É Paulo quem diz isso em Romanos 15:13. E seja assim abençoado você, sua casa, sua descendência, hoje com uma filha que também já está na medicina. Estava vendo aqui o doutor William com a Carol, e depois eu olhei para você e falei, opa, como é que a gente vai já alimentando o coração na perspectiva de você ser esta pessoa que inspira. Obrigada por tanto nos abençoar. Amém. Muito obrigada. Obrigado, Érica. Deus te abençoe. Nossos heróis sem capa. Abençoa, Deus, nossos heróis sem capa. Abençoa, Deus, nossos heróis sem capa.